Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no terceiro Festival Horizonte de Histórias, que é realizado pelo Instituto Cidade Céu, em parceria com o grupo Paepalantos, e conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC-DF, um fundo de extrema importância para manter viva a arte, a cultura e o fomento ao livro, literatura, leitura e oralidade. Gostaríamos de agradecer os nossos parceiros nessa edição, o professor Erasmo, diretor da Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante, e o professor Afrânio, chefe da Unieb e demais coordenadores intermediários. Agradecer também a nossa equipe que está aqui, registrando tudo, fazendo a interpretação em Libras e a audiodescrição e a filmagem para que essa roda fique disponível no YouTube do Instituto Cidade Céu. Gostaríamos de agradecer também você que está participando dessa roda, que seja leve e que gire em direção ao conhecimento e que propicie novas reflexões. O tempo e a duração da roda gira em torno de 1 hora a 1 hora e meia. Nós vamos fazer uma explanação sobre a temática e depois jogar algumas perguntas que serão compartilhadas numa conversa entre nós. E teremos 5 minutos ao final também para as considerações. Bom, estamos então no terceiro Festival Horizonte de Histórias, que acontece de 4 a 22 de março de 2024. Já tivemos aqui residência artística, oficinas, as rodas de conversa e teremos também apresentações dos contadores de histórias selecionados via edital. Hoje, a nossa roda tem a temática de políticas públicas para os contadores de histórias. Bem, para começar esse assunto, eu queria fazer uma abertura citando Cora Coralina, onde ela diz: se temos de esperar, que seja para colher a semente boa, que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. E aí, eu fico me perguntando se todo mundo sabe, né, o que são políticas públicas, para que elas servem, como é que a gente deve utilizá-las. E aí eu fui buscar no dicionário um senso comum, para a gente poder começar a introduzir, então, né, esse tema. Saber o significado e a importância das políticas públicas é algo básico e essencial. E a sua efetivação está relacionada totalmente com a nossa qualidade de vida. As políticas públicas afetam todos nós, cidadãos, independente da nossa identidade, do nosso grau de escolaridade, sexo, raça, religião ou nível social. Também abrange todas as áreas, como educação, saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente, habitação, dentre outros. As políticas públicas são conjuntos de programas, ações, decisões tomadas pelos governos federal, estadual ou municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos e privados. Isso visando assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou determinado segmento. Por exemplo, um programa da prefeitura que beneficia o nosso bairro. Ou ações em prol da educação e da cidadania. Ou, no nosso caso, políticas públicas para o contador de histórias. Bem, para essa roda de hoje, nós temos 2 debatedoras. A Alessandra Roscoe e a Flávia Ribas. A Alessandra é mineira de Uberaba, mas vive em Brasília desde os 3 anos de idade.
É jornalista, escritora, mediadora de leituras, especialista em primeira infância e coordenadora do Uniduniler Todas as Letras, um projeto de incentivo às leituras afetivas e partilhadas desde o ventre e com públicos distintos. Cursou jornalismo e artes cênicas, já publicou mais de 40 livros, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2013 e teve livros selecionados em catálogos internacionais, em lista de melhores publicações para a infância e traduzidos em inglês e espanhol. Coordena e é curadora do Festival Itinerante de Leitura, que realiza desde 2013, com diversas ações de leitura com pessoas em vulnerabilidade social, em hospitais, creches, asilos, casas-abrigo e sistemas prisionais. Em 2017, o Uniduniler Todas as Letras foi reconhecido pela CERLALC, ligado à Unesco, como um dos mais importantes projetos de incentivo à leitura para a primeira infância da América Latina e Caribe. E em 2020, Alessandra Roscoe recebeu o prêmio Brasília 60, na categoria Literatura, por seu trabalho e sua atuação. Seja bem-vinda. Flávia Ribas é jornalista, escritora e contadora de histórias. Nascida em Brasília, onde se formou em jornalismo e depois estudou literatura infanto-juvenil em Barcelona. Tem 3 livros publicados, um deles premiado pela Universidade Federal do Espírito Santo. É mãe de adolescente e madrinha de muitas crianças, que estão crescendo muito rápido. Flávia já trabalhou na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Para ela, histórias reais inspiram mundos de fantasia. Seja bem-vinda. Então, para a gente começar, eu acho que é importante que vocês falem um pouco da experiência de vocês, do que vocês têm trabalhado dentro das políticas públicas, tanto na área de livro, literatura, bibliotecas, para ver se a gente consegue chegar nessa categoria da oralidade, da narração oral. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma alegria muito grande fazer parte dessa roda e poder falar sobre políticas públicas. A gente, quando pensa, né, em políticas públicas, muita gente arrepia, não quero saber, de política eu não gosto, de política eu não quero saber. Mas a gente, o tempo inteiro, é político. Nós somos seres políticos e, especificamente, em termos de políticas públicas, o festival que eu realizo e todo o Uniduniler, ele nasce a partir dos editais. Hoje a gente tem um fundo de apoio à cultura muito estruturado em Brasília, né, aqui no Distrito Federal, e foi a partir do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, que eu comecei a realizar os festivais. Foram 7 edições de festivais, e sempre aquela dúvida todo ano, será que esse ano vem, será que esse ano não vem? E eu fechei um ciclo em 2022, realizei 7 festivais, e aquela coisa também da gente abrir espaço para quem está chegando, né? Porque é importante que a gente tenha essa consciência. Então, todos os festivais, dos 7 festivais, 5 aconteceram por meio de políticas públicas, que são as políticas públicas oferecidas pelo Fundo de Apoio à Cultura a partir dos editais, né? Então, me candidatei com projetos foram selecionados, e 2 deles, um eu realizei absolutamente sozinha, né? Porque eu falei, não, vou fazer, não vou deixar morrer, e o outro com financiamento coletivo, que é também uma outra forma de fazer com que as coisas aconteçam, né? O de 2017 foi com financiamento coletivo, numa plataforma, e todos os outros com recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Então, é muito importante que a gente tenha as políticas que possam fazer com que as coisas aconteçam, né? E a gente está vivendo um momento muito especial, eu acho que é um momento muito especial de construção de políticas públicas na cultura. Acaba de acontecer
a semana, né, uma semana inteira com a Conferência Nacional de Cultura, com gente que faz cultura nesse país inteiro, para começar a discutir as prioridades do Plano Nacional de Cultura. E esse plano foi aprovado na semana em que acontece a conferência no Senado. É um plano que estava como prioridade do outro há 11 anos. Sim. Então, assim, a gente sai de um momento de mordaça em que a cultura foi jogada no lixo, praticamente. Né? A gente sai de um período de mordaça, de críticas muito severas, e vem para um momento de discussão, de abertura e de participação social. Então, eu acho muito importante que a gente tenha essa mesa para falar de políticas públicas, porque nós precisamos ocupar, como sociedade, esses espaços que nos são dados. Né? Claro. São espaços de voz, de escuta. Né, como foi a conferência, eu fiquei muito impressionada. Eu participei, estive durante toda a semana no setorial de livro-leitura e discutindo as leis. Nós temos as ferramentas, precisamos nos apropriar delas. Então, o festival, eu não teria condição de fazer 7 edições do festival se não fosse o fundo de apoio, né, que é uma política pública. E o que a gente precisa? A gente precisa se apropriar dessas ferramentas para realmente começar a realizar. É isso. É bom te ouvir, Alessandra, porque eu sou iniciante nesse mundo, né? Assim, a Flávia é contadora de histórias, acho que existe há muito tempo, mas como me apresentar como contadora de histórias é uma coisa muito recente, e eu ainda tenho muito receio de acessar editais e concursos, né? Mas quando me convidaram para falar do festival, e eu fiquei matutando sobre o horizonte, né? O que está no nosso horizonte, assim? Se a gente não tiver políticas públicas que permitam com que as histórias populares ou as histórias que a gente quer criar e contar para as crianças, para os adultos, para quem vem, quem vai se apropriar disso é quem tem outros interesses. Então, assim, hoje a gente tem nas mídias sociais milhões de histórias acontecendo e sendo compartilhadas. E gente movimentando muito dinheiro contando história. O que os meninos hoje chamam de fanfic, né? São histórias. Eles passam horas assistindo pequenas histórias e, às vezes, grandes histórias pelo TikTok ou por qualquer outra ferramenta digital. E a gente sabe, essa é uma profissão milenar, contar histórias, e só vai mudando o meio. Vai mudando o meio como que essas histórias são contadas. E se a gente não olhar para o horizonte pensando em políticas que fortaleçam a oralidade e a reprodução das histórias e da narrativa oral, e eu acho que também, quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala onde é que essas histórias vão ser contadas? A gente só quer contar numa plataforma dentro da caixinha? Ou a gente quer público? A gente quer encontros, a gente quer que as histórias fomentem novos encontros. E isso é muito importante. Então, eu fui olhar um pouquinho para o mundo, assim, o que o mundo está fazendo. Eu vi essa semana que, na verdade, não. No início do ano, a França começou a pensar sobre como tirar crianças das telas. E eles estão querendo fortalecer uma coisa que eles chamam do contador digital. É um radinho de pilha que fica na mão das crianças e elas escutam histórias que são narradas por grandes contadores, né? O presidente da República chegou e fez um discurso a respeito desse contador digital. É uma possibilidade, porque eu acho que a gente não pode negar a tecnologia. A gente sabe que as novas gerações são todas mediadas pela tecnologia. A gente não pode negar, mas a gente precisa entender que as histórias precisam chegar. E quando a gente atravessa guerras, pandemias e momentos difíceis, e acho que os jovens, as crianças hoje, todos estão vivendo grandes desafios de saúde mental, as escolas estão tendo muitos desafios, as histórias ajudam a gente a atravessar esses períodos difíceis. Então, eu fiquei imaginando ali aqueles pequenos radinhos com grandes contadores, porque tem uma outra coisa no nosso horizonte. A inteligência artificial de voz cada vez mais bem estruturada. Você pode pegar a voz de qualquer pessoa e colocar o sotaque que você quiser. Você pode colocar um sotaque mineiro, pode colocar um sotaque carioca, pode colocar um sotaque paulista. Então, uma única pessoa
pode gravar uma história com várias vozes. Então, é cada vez mais importante que os contadores tenham esse lugar de se apropriar do seu lugar de contador, da sua profissão. A gente acho que vai falar daquela política sobre a profissionalização do contador de história, e que a gente esteja junto para traçar o horizonte que a gente quer. É muito importante a interação humana na contação de história. A musiquinha ali, o radinho de pilha, a inteligência artificial ela pode substituir e vai substituir em alguns casos, mas a gente sabe também que um bom contador, uma boa narrativa, naquele horizonte, a gente precisa estar participando desses caminhos, né? Dentro das escolas, fora das escolas. E quais são as políticas para que as histórias sejam partilhadas? Nas escolas, nas bibliotecas? Quais são os lugares? Hoje as histórias estão em todos os lugares. Para a gente ter políticas públicas que fomentem, eu acho que reconhecer os contadores e os contadores se reconhecerem como fundamentais nesse caminho de horizonte de histórias é muito importante. Pois é, eu já ia entrar justamente nessa questão, porque se a gente tem que se apropriar dessa profissão, desse novo serviço, né, por onde nós vamos caminhar para poder acessar essas políticas? Quais seriam as ideias, as sugestões? Né? O que vocês acham que a gente poderia estar começando a vislumbrar para que essas políticas estejam voltadas aos contadores de história? Posso? Eu enxergo políticas que envolvam educação, bibliotecas públicas. A gente tem aqui no Núcleo Bandeirante uma biblioteca que é um tesouro. A Biblioteca Pública do Núcleo Bandeirante ela é muito organizada, ela tem um espaço lindo. Não tem um contador de histórias naquele lugar. Eventualmente, as crianças visitam e vão, mas assim então precisa existir política que fomente, né? E quando a gente fomenta, acho que a gente está falando de mobilização de recursos, mas a gente também precisa envolver pessoas, né? Pessoas que estejam engajadas, como aqui temos essa turma muito engajada no festival. Precisamos ter essa interação contínua. Bibliotecas públicas, espaços públicos, privados e, obviamente, escolas. Assim, não consigo imaginar pensar em política para contador de história sem pensar em escola. Uhum. Aí eu já pego um gancho, porque eu acho que é mais que isso. Né? Eu acho que a gente, primeiro, a gente ainda precisa tirar o livro, a história, do contexto meramente escolar. Eu acho que é importante que a gente tenha, sim, o livro dentro da escola. E, assim, Bartolomeu Campos de Queiroz já falava com certa indignação, já reclamava que o livro e as histórias precisavam sempre pedir licença para entrar nas escolas. Né? Isso é muito grave. Então, a gente está vivendo um momento que eu acho que é muito importante de mobilização e de consciência, porque está se construindo o novo Plano Nacional de Cultura. E o que é o novo Plano Nacional de Cultura? São as políticas públicas que vão nortear a cultura para os próximos 10 anos. O Plano Nacional de Cultura vai acontecer? Não sabemos. O último, parece que das prioridades todas, tiveram 2 ou uma prioridade que se concretizou. Né? Então, é uma briga de foice, cada setor puxando, né, querendo orçamento, mas essa construção precisa acontecer. Então, vão acontecer a partir da Conferência Nacional, que reuniu gente de todas as áreas, de todas as manifestações culturais. Foi uma conferência extremamente plural. E aí eu participei e coloco a minha indignação, porque num setorial específico de livro, leitura, literatura, oralidade, escrita e bibliotecas, não tinha um contador de histórias durante uma semana inteira. Então, a gente está falando de políticas públicas para contador de história. O contador de história reclama que não tem o seu espaço, mas ele não ocupa os espaços que seriam os espaços necessários para se criar
né, esses ambientes. E agora começam as eleições nos conselhos regionais de cultura. Então, é preciso participar ativamente para que o contador possa realmente reivindicar suas demandas. E isso acontece, a sociedade está ali, então os bibliotecários conseguiram avanços importantíssimos durante a conferência, porque conseguiram se colocar como prioridades, né? E a formação. A gente tem o novo Plano Nacional de Livro-Leitura, que incluiu o termo oralitura. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que é uma literatura feita nos territórios, né? É também uma literatura, mas ela parte da oralidade, então ela contempla os contadores de histórias. Sim. E é importante que eles se apropriem desses espaços para trazerem as suas demandas, as suas reivindicações e construírem, a partir delas, as prioridades que estarão e que serão parte do novo Plano Nacional de Cultura. Então, eu acho que o primordial, nesse momento, é a categoria se organizar. É uma categoria. A gente está brigando por profissionalização, mas a gente sequer se reconhece e está ocupando os espaços, que seriam os espaços para o contador de histórias, né? Dentro dessa construção das políticas públicas. Então, não adianta reclamar, mas dentro do FAC não tem uma categoria específica para o contador de histórias. Mas cadê o contador de histórias na construção desses planos? Assim, né? O plano distrital aqui, no Distrito Federal, há mais de 10 anos, a gente tenta ter um plano distrital de livro-leitura. E o plano nacional só vai acontecer a partir dos planos municipais e estaduais. Então, assim, é preciso que cada estado, que o Distrito Federal ocupe esses espaços, né? Esteja nesses espaços. E acompanhe também o que tem acontecido, né, dentro das políticas, para a gente poder estar sempre ali correndo atrás, sugerindo, dando opiniões, né, falando o que nos interessa. E até assim, a gente tem duas situações efetivas, né? O primeiro é um projeto de lei de autoria da deputada Érica Cocai, que foi uma grande polêmica aqui, dividiu contadores de história, escritores, gente que faz a literatura também. E esse projeto foi arquivado. Exatamente, porque ele queria profissionalizar. Acho que ele nasce de uma intenção muito boa, mas ele chega com vários problemas, como, por exemplo, determinar que, para uma pessoa ser reconhecida como contadora de história, ele precisaria passar por um curso, um único curso no país inteiro. Então, isso é uma coisa complicado, absurda, reserva de mercado, e, claro, que isso gerou uma polêmica gigante. Né? E que bom que decidiram pensar melhor, né? Não levar adiante esse projeto. E tem a Lei 4545 de 2011, que estabeleceu a Semana Nacional do Contador de História. O que isso representa em termos de política pública? A Semana Nacional é uma semana de visibilidade. Sim. Mas daí a gente conseguir editais, conseguir fazer com que se estruture, por exemplo, que em toda biblioteca pública, comunitária, escolar, tenha um bibliotecário, um contador de histórias, né? Um mediador de leituras, porque, muitas vezes, o contador de histórias está nesse lugar também. Ele traz as falas todas, né, dos territórios, mas ele traz também uma maneira de apresentar o livro. Claro. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa estar nos espaços certos, nas horas certas. E eu me ressenti realmente durante uma semana super rica de discussões, de definição de prioridades, porque vai ser prioridade em cada setorial, não ter um contador de histórias. Né? A infância também, a cultura de infância conseguiu avanços importantíssimos, estava ali em bloco, mas a literatura para a infância continua ainda num lugar abaixo. Assim, não se discutiu naquele momento uma relevância da literatura feita para a infância.
a gente tem visto muitos movimentos regionais, né, conversando online, através das redes sociais, falando sobre essa questão das políticas públicas específicas para os narradores, né, para a oralidade, para os contadores de histórias. Mas, assim, dentro de tudo que vocês já falaram, que realmente são essenciais, né, fundamentais, tanto para a educação, eu acho que para a sociedade, para a cultura, né, esse aporte de você estar ouvindo histórias, de você ter acesso às histórias, das histórias serem mediadas, seja em que ambiente ou em que espaço for, eu fico pensando como se deveria, talvez, iniciar esse movimento. Claro que nós já estamos aqui no terceiro festival, mas o que mais fazer para que esse movimento realmente se estruture, né? Crie uma base para que a gente possa estar cada vez mais, né, conhecendo, nos colocando, sendo pessoas políticas desta área, né, que é importantíssima, acho que para o crescimento, para o desenvolvimento humano. Eu acho que, primeiramente, estar nesses espaços. Né? Não adianta a gente ficar reivindicando política pública se a gente não está. Agora, abriu inscrição dia 12 e vai até o dia 12 de abril. Então, os conselhos regionais começam a se estruturar. Cada uma das 5 regiões vai realizar seminários específicos para determinar as prioridades em cada setorial. Então, primeiro, de reconhecer as manifestações todas culturais, né? E a contação de história, a oralidade, vem como uma manifestação potente. E essa construção começa em cada uma das regionais. Então, ela começa... Brasília, a gente tem essa mistura de Estado e município. Né? Então, a gente vai ter esse momento dos seminários. A gente precisa estar ali. Né? Então, eu acho que os contadores de história precisam estar nesses espaços, precisam se inscrever. Conselho Regional de Cultura tem contador de histórias que represente? Né? Sei que Miriam está, se não me engano, do grupo aí Palantos, está no de Taguatinga, mas que outros estão presentes nesses espaços? Então, o primeiro passo é realmente participar das discussões e da construção. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de construir, né, algo muito forte, mas precisa estar ali. Né? Além de estar presente, eu acho que tem esse exercício de não ficarmos sozinhos, né, da gente se encontrar, se unir, porque muitas vozes valem mais do que uma. E eu acho que esse lugar de não se reconhecer como contador de história, ou não saber exatamente que papel que o contador de história ocupa, eu acho que ele não é exclusividade nossa. Assim. Fui olhar, por exemplo, organizações, associações de contadores de história profissionais nos Estados Unidos. Existe desde a década de 70. Tem 1.000 membros registrados. Gente, nossa, não tem só 1.000 contadores de histórias num país com a população dos Estados Unidos. França, 400 contadores na associação. Mas, assim, mesmo assim, já é uma galera, já se fortalecem. Uma representatividade, eles têm comitês, eles definem quais são os temas importantes, como que a gente vai fazer frente, por exemplo, naquela discussão que acontece sobre direitos autorais, né? Que um contador de história pode chegar num público e contar a história de um outro autor sem mencionar, ou mencionando qual é a liberdade que ele tem. Então, assim, 400 vozes valem mais do que uma. Né? Assim, não tem que ter só um contador de história numa conferência com centenas de pessoas. Tem que ter um grupo. Eu acho que esse grupo que organiza o Festival Horizonte de Histórias é um grupo coeso e que tem, talvez, essa força de levantar e falar assim, olha, precisamos avançar no DF, temos gente de todos os cantos, então eu acho que, além de estarmos presentes nos espaços, estarmos juntos. É isso. Pois é, e por falar de estar juntos, a gente também vai abrir aqui para a plateia, caso tenha alguma questão a colocar, uma dúvida, uma sugestão, vocês querendo participar, estamos aqui aguardando as perguntas.
É, também pode ser. Fala. Ah, deixa eu levar para você. Não é melhor, talvez, vir até Ou então, aqui? é melhor, né? Acho que é melhor você ir, que aí você se apresenta, venha. Aí aparece para as câmeras. Aqui, ó. Do outro lado. Você quer ficar aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pela presença de vocês todas aqui. E, na verdade, não é bem uma pergunta, né? Eu queria fazer uma colocação a partir do que a Alessandra falou, que realmente a gente está faltando essa mobilização. Eu reconheço bastante isso. E, por conta disso, um dado importantíssimo que ela trouxe foi que esses espaços vazios, que vão, né, vão ficando vazios devido a essa falta de mobilização, vão sendo ocupados pelo pessoal da literatura, da biblioteca e de outras linguagens artísticas. É claro que são todas comunicantes, mas, se a gente quer o nosso espaço, a gente tem que realmente lutar por ele. E o que eu vejo hoje em dia, aliás, duas coisas. Primeiro, que é essa falta de diálogo, que não é só aqui em Brasília, mas que aqui em Brasília é bem marcante, que é essa falta de interação entre todos os contadores, né? É uma espécie de cada um por si e Deus por ninguém. É mais ou menos isso, né? E, claro, com raras exceções, há grupos, há contadores que se comunicam, mas não é uma coisa generalizada, na minha visão, né? Outra coisa também que é importante que é a comunicação para fora do DF também, né? A gente saber e conhecer o que está se fazendo por aí, não só no exterior, tudo bem, é importante, né? Mas aqui no Brasil tem muita coisa boa acontecendo, em outros estados. Agora, presentemente, estão acontecendo mobilizações online, né? Que é as rodas de conversa, organizadas pelo Portal das Histórias e pela Casa Tombada, e que foi amplamente divulgado também, para todo o Brasil. E, por ser online, as pessoas não têm nem desculpa, porque não precisam nem sair de casa. Infelizmente, aqui de Brasília, também não vi ninguém, além de mim. Talvez uma pessoa ou duas, no máximo. Acho que nem isso. E, assim, é uma discussão que está sendo democrática, porque todo mundo tem espaço para falar, todo mundo coloca seu ponto de vista. Então, ninguém é obrigado a concordar, mas eu acho que é da discussão que surgem as ideias, né? Sem dúvida. Porque, se você não abre esse espaço, a coisa fica esquisita, porque uma das funções, no meu ponto de vista, do contador de história é a função social, né? É representar a sua cultura, o que você está vivendo, a sua comunidade. E aí, se você não tem essa interação, a coisa vai ficando muito no plano do individual, dos interesses particulares, dos interesses de mercado. E aí você vai atrofiando as políticas públicas e alimentando um mercado cada vez mais competitivo e que nos joga, muitas vezes, um contra os outros. Sem dúvida. Entendeu? Então, era só essa colocação que eu queria fazer. Ótimo. Obrigada, Thelma. E é importante a gente colocar, em Brasília a gente vive, e aí eu trago um outro descontentamento pessoal, né? Um espaço super importante que a gente poderia ter, que são as feiras literárias. Sim. Daqui do Distrito Federal. Então, assim, isso eu preciso trazer como experiência própria da falta de mobilização e da falta de organização, é que as bienais, as feiras do livro acontecem com um desrespeito tremendo, não só aos contadores de história, quanto aos escritores. Sim. Né? Que são contratados, às vezes assinam contratos, né, com a responsabilidade de estar nesses espaços, e uma semana, ou às vezes 3 dias antes da feira, são avisados de que aqueles contratos não serão cumpridos. Nossa. Né? Então, e ainda se pergunta assim: você viria? Não. Mesmo sem ter o que foi acertado? Né? E assim, é muito, muito triste que isso aconteça e que seja um modus operandi, porque não é de hoje, não foi a última feira, não foi a passada, não foi a retrasada. Desde 2004,
existem relatos de que se faz dessa forma. Quer dizer, a emenda sai, eles montam a estrutura, eles têm os livros, eles vendem os estandes, mas, na hora de contratar os profissionais, e o que acontece? Que tem que ser por amor. Muita gente vai por amor. Né? E eu acho que esse amor acaba contaminando uma efetiva profissionalização daqueles que realmente brigam, né, por esses espaços, como um espaço de valorização do profissional, da oralidade, da literatura. E as feiras, elas não deixam de acontecer. Sim. Né? E cada vez a gente vê perdendo. Então, assim, eu tenho, como escritora e também como contadora de histórias, eu fico muito triste de não poder participar, porque eu já falei, eu não participo mais. Porque não é uma coisa que aconteceu 1, 2, 3, 4. Isso se repetiu inúmeras vezes ao longo dos anos. Então, quando me convidam, mesmo que tenha um contrato assinado, eu já falo, não, Feira do Livro, já tem um... Já sabe o que vai acontecer adiante. Já sei como acontece. Então, é muito triste que isso aconteça. E eu acho que isso precisa o quê? Mobilização e conscientização dos contadores de história, dos escritores locais, dos ilustradores locais. A gente fala, não, esse é o nosso espaço de exercer profissionalmente a nossa profissão, e a gente só vai aceitar se houver um respeito e uma profissionalização de quem nos contrata. Com certeza. Sem defender Feira do Livro, porque, na verdade, a Feira do Livro é uma feira de Brasília, mas o meu espanto de estar ajudando, participando, organizando também, é saber que a Feira do Livro ela não faz parte de uma política pública para a Feira do Livro. Então, acho que isso é um absurdo. Assim, ela não começa, a gente tem essa verba e vai conseguir mais emenda. Ela é por conta da emenda parlamentar que, na última hora, cai. Isso é um absurdo. Assim, a Feira do Livro de Brasília, com 37 edições, e ela não está ainda fazendo parte do calendário e tendo uma política pública própria para que, de fato, a feira aconteça. Né? Só isso que eu vejo, a gente está discutindo aqui uma situação que tem a ver também com o contador de histórias, mas, se a gente for ver numa coisa maior, como a feira, que já tem essa história toda, ela não tem até hoje. Então, está a importância também da mobilização mesmo, da população, para que isso aconteça de uma outra forma. Eu achei que existia. Não, tem já uma coisa garantida para a Feira do Livro. Ela não tem. Ela, cada vez, é uma batalha, é uma emenda prometida, uma emenda que cai na última hora, é um jogo político, eu te dou tanto, mas você tem que me devolver tanto. Assim, não pode ser dessa forma. Tem que ser uma política e não ter uma politicagem. Infelizmente, a gente tem ainda muito disso dentro das coisas. Assim, cultura e educação nesse país ainda, infelizmente, tem essa fragilidade. A gente não tem um compromisso para que a coisa, de fato, aconteça. Então, só colocando essa questão, porque acho que é importante. E eu acho que essa é a grande diferença. Por que a Feira do Livro de Brasília não é uma política de Estado? Exatamente. Então, é uma política de governo. E esse é a grande diferença. Como, por exemplo, a Feira do Livro de Porto Alegre, que ela acontece, ela tem os programas que acontecem ligados a ela. Então, todo ano existe, tem as emendas também, mas aí é algo que vem além. Mas ela é uma política pública de Estado. Não é uma política pública de um governo, que esse governo é afoito, ou é menos afoito, ou ele é simpático à cultura, ou ele tem antipatia pela cultura. Isso independe, porque é uma política de Estado, está ali e precisa ser executada. Então, isso é importante também, que a gente tenha consciência e corra atrás para estabelecer. Por que a Feira do Livro de Brasília nunca esteve como uma política? Porque não houve interesse até agora. Então, eu acho que assim, a gente dizer, gente, a feira acontece, e tem gente que faz questão que a feira aconteça dessa forma. Isso é muito triste. E a gente precisa mudar isso. Eu enxergo isso, que a gente tem, além desse desafio da profissionalização,
para entender o que é um contador de história, que formação que ele tem que ter formação, o que faz de um profissional um contador de história, além de ter essa jornada de reconhecimento, tem essa jornada de o contador ele precisa apoiar as políticas de livro e leitura. Eu acho que as coisas têm que caminhar juntas, assim. Um não anda sem o outro, né? Por mais que a gente fale de oralidade, e a oralidade é reconhecida pela Unesco, ela é reconhecida no mundo inteiro como, né, como somos guardiões das histórias da humanidade. Hoje, eu acho que falar de contar histórias sem falar de leitura e de livro, eu acho que as coisas têm que caminhar muito juntas, assim. Quando vocês falam, tem dentro da Conferência de Cultura tem os bibliotecários, o pessoal da literatura, para mim é muito difícil dissociar. Todo mundo tem que andar junto. Se a gente entender que tem um compartimento do contador de história, narrador oral, o compartimento da biblioteca, o compartimento do autor e do livro, a gente não vai para lugar nenhum. Isso é uma coisa que, no meu olhar de chegante nesse mundo, é um olhar de estranhamento muito grande. Assim, mas calma aí, é todo mundo junto, senão não é. Assim, se a gente for se unir para falar só sobre o contador de história, mas a gente não tiver livro, não tiver leitura, não tiver educação, você não vai para lugar nenhum. Então, para mim, as coisas têm que ser juntas, têm que caminhar juntas e não separadas e compartimentadas. Uhum. Então, pensando assim, tudo que a gente nesse horizonte, né, que a gente vislumbrou aqui de possibilidades, como a gente deveria, então, a partir dessa conversa de hoje, dessa roda, propor ou talvez elaborar os próximos movimentos, os próximos encontros, as próximas discussões, as próximas provocações, para que isso comece a ganhar um corpo? Ah, pode falar. Você queria falar, desculpa. Deixamos relatos. Então, boa tarde a todos. Eu sou Rose Costa, sou professora, sou escritora e contadora de histórias aqui em Brasília. E aí a Alessandra falou que acha muito ruim a coisa, não é que acha ruim, que o livro está muito só dentro da escola. Mas eu acho que esses outros espaços que não são ocupados permitiu com que o livro fosse para a escola, porque, na verdade, ainda é uma instância que a gente enxergue que o livro possa ter, de certa forma, vida, onde ele possa ser exercitado. Acho que é uma instância mais efetiva, já que os outros espaços não estão sendo ocupados como deveria pelo livro e pela leitura, né? Falar de uma experiência que eu tive uma época, acho que em 2018, se eu não me engano, que eu fui para a Colômbia para o 32º encontro de contadores de histórias. Se eu não me engano, já está no 38º. E ele acontece de uma forma tão eficiente porque ele faz parte de uma política pública. Então, não tem quem, dificilmente vai ser derrubada, né? Não é um governo que vai avaliar se ele é bom, ou então, mesmo que ele seja bom, como é uma política do outro governo, ele vai passar uma rasteira e vai acabar com ela. Então, é uma política pública. É lógico que tem os parceiros, mas aquele dinheiro está firme e forte ali, tanto que eles custeiam passagem e tudo para quem vai para lá. E uma das coisas que eu fiquei muito encantada e que eu sinto muito a falta disso aqui, especialmente em Brasília, que é onde eu vivo, eu circulo, era que lá a gente ia contar a história nas praças, e muitas praças têm um teatro de arena onde as famílias vão em peso ouvir histórias, ouvir e se deliciar. Em cada uma dessas praças tem uma biblioteca, tipo assim, um caixote, coisa mais linda, sabe? Que funciona o dia inteiro. Então, a gente contava, o grupo tinham pessoas de 7 ou 8 países na época, a gente se dividia nas escolas, cada grupo ia para uma escola diferente, naquela tarde, e ia fazendo esse revezamento. Também a gente ia para os parques contar história, para os museus contar história. Então, achei um movimento assim, muito bacana lá na Colômbia, que eu nem imaginei que fosse tão forte assim, e essa foi uma experiência que eu achei muito rica.
E, às vezes, na casa de autores, que eu convivo lá com o pessoal, eu falo muito exatamente da ocupação desses espaços com a literatura. Porque todo mundo vai ocupando seus espaços, sei lá, o artesanato, o bordado, a música. Ele vai encontrando um jeito de se fazer presente, de ser notado, de dar seu grito. Esse é o grito, é ocupando o espaço que você grita. É assim que você, né, se faz enxergar. Né? Tem uma coisa, eu também fico em dúvida, porque de manhã a gente até estava numa temática aqui muito legal também sobre o gesto, na oralidade, com o Jorge e tudo, e a gente busca tanto esse jeito de contar histórias, tem que ter um aparato tão grande, eu tenho que preparar meus braços, eu tenho que preparar minhas pernas, minha voz, meu olhar, minha indumentária. E eu estava falando da minha mãe e da dona Raimundinha, que encantava tanta gente sem precisar de absolutamente nada disso. Aí parece que a gente está em busca de uma coisa, a gente vai se enchendo de tanta coisa, que chega uma hora que pesa e você fala, eu não quero tudo isso, eu quero só ter esse poder e essa magia que um dia eu escutei lá atrás e que, por conta, e foi sendo mascarado pelo processo da vida. Na verdade, eu só quero encontrar isso, essa magia, esse encanto, fazer com que as crianças se encantem e ela, por si própria, com os próprios pés, vai lá e busca um livro para ela ler, sem ser obrigado, sem ser imposto, não é verdade? Mas aí eu fico ainda muito sem entender essa coisa da profissionalização. Lógico que a gente não tem que se profissionalizar, mas na fala da Silvana no início, ela coloca que, de algum jeito, as instituições, o segmento civil, né, da sociedade civil, de que forma que a gente vai buscar, né, essa força, se a gente sabe perfeitamente como falou a Flávia, uma voz só talvez não vai ser ouvida, tem que ter 2, 3. Quantas vozes vão precisar? E de que forma que essas vozes vão se organizar, se não for numa instituição, se não for num movimento? Como que a gente vai encontrar esse tom, sabe? Esse grupo? De que forma que a gente vai se organizar? Uma outra coisa que eu queria falar de uma experiência que eu acho bacana é que, com relação aos espaços de leitura que a gente precisa ocupar, a minha quadra, que é a 415 Sul, de vez em quando chega um rapaz lá com um Fusca, ele bota uma tela em cima do Fusca, e a minha quadra inteira, 414 Sul, 415 Sul, 214, chegam com seus banquinhos, gente. Com seus banquinhos, com seus panos de chão lá, senta todo mundo. E uma vez eu até tive curiosidade de perguntar. Aí ele bota umas luzes lá nas árvores e cria um ambiente. E uma vez eu perguntei, como que vocês descobriram? Perguntei para a vizinhança toda. Ele falou assim, não, é o boca a boca aqui na quadra. E, assim, a coisa acontece, como a Alessandra falou, desde que a gente busque acontecer, que a gente faça com que aconteça. Então, acho que o que a gente precisa é encontrar esse jeito, essa forma de que o livro tenha a voz que ele precisa ter. Na frente da Biblioteca Pública do Núcleo Bandeirante tem um teatro de arena, bem bonito. Assim. 4º festival, pode acontecer umas coisas por lá. Hein? Nós temos vários espaços entre quadras, né, praças. Eu acho que Brasília ela é muito propícia para esses encontros, né, para essas propostas. Precisamos ocupar esses espaços também. Eu queria até pontuar uma coisa, que se eu me fiz entender mal, eu não acho que o livro e as histórias não tenham que estar na escola. Né? Eu acho importantíssimo. O que me incomoda muito é a mera utilização como ferramenta pedagógica. Sim. E que aí gera uma série de outros problemas que a gente precisaria discutir também. A questão da censura, que a gente está vendo, que a censura começa, às vezes, dentro da editora, antes do livro ficar pronto. Né? Então, é importantíssimo a gente pontuar. O livro, há muito tempo, tem que pedir licença para entrar na escola. O livro e as histórias. Então, isso é uma coisa que a gente precisava ter uma mudança de paradigma, de olhar diferente. É uma ferramenta pedagógica? Sim, importantíssima, mas não é só isso. E a gente, ao olhar o livro e as histórias apenas como ferramentas pedagógicas, a gente perde a noção de que aquilo é também uma experiência estética importantíssima.
né? Quando a gente fala que o livro na primeira infância é o primeiro museu do bebê, por que a gente briga tanto por qualidade na ilustração? Porque não é livrinho, não é historinha, não é porque é para criança ou porque é para a primeira infância, que pode ser feito num papel jornal, de qualquer jeito. Não. A gente briga pela qualidade estética. E isso vale também para as histórias. Então, eu acho, sim, que os livros, as histórias, todo tipo de arte tem que estar na escola e pode ser utilizado como ferramenta pedagógica, mas ele não pode... Isso não pode determinar lá no nascedouro. Então, assim, esse livro, eu preciso de um livro para ensinar a criança a comer beterraba, sabe? Eu brinco, já me pediram isso. Eu falei assim, olha, você está falando com o profissional errado. Quem vai te ensinar o seu filho a comer beterraba é a nutricionista, não sou eu. Né? Pode até ser que um livro fale de alguma coisa, né? Ou que uma história traga isso, mas não é esse o lugar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter a consciência também, né? De que é um bem cultural. A história também é um bem cultural. Sim. E aí eu acho que é o que a gente estava falando sobre mercado e política pública, porque também é muito comum a gente ouvir um contador de história falar assim, gente, preciso de uma história para falar sobre, sei lá, a repimboca da parafuseta, porque eu estou indo numa empresa XYZ contar uma história. Eu estou indo num evento assim, preciso de uma história que fale sobre aquele ponto específico. Gente, não, né? Às vezes é uma história que não tem nada a ver, e na maioria das vezes é uma história que não tem nada a ver, e que ela vai trazer algum insight, assim. Então é a mesma coisa. Assim como a literatura não precisa servir para nada, a história também não precisa servir para nada, e ela nos serve tanto todos os dias. Exatamente. O que está, né? a serviço de quê? Eu entendi, Alessandro. Talvez eu que não tenha me colocado. É que, na falta do livro ocupar os outros espaços, é lógico que só sobrou esse. Então, ele vai crescendo cada vez mais numa proposta, às vezes, errada, né? Que não era só essa. Mas eu só queria falar também de uma experiência que eu achei muito bacana, é que a gente sempre faz organizar Flipiri, né? Que todas vocês conhecem, aqui todo mundo. E, nas reuniões que a gente tem ido lá com a secretária de Educação, ela falou de uma coisa que eu achei bacana, sabe? De um projeto que eles estão... participando lá, junto com um projeto que não é especificamente de Goiás, é de um outro estado, mas que onde a escola, por um momento, 1 minuto ou uns 5 minutos, em determinada hora do dia, todo mundo para o que está fazendo para ler. E isso deixou de ser só um movimento das escolas. Eles estão ampliando esse movimento em determinada hora daquele dia, durante 5 minutos, sabe? O aluno para, o professor para, a merendeira para, e todo mundo vai fazer uma leitura. Então, isso já é uma coisa bacana da gente pensar que pode acontecer, né? Obrigada. Pode, vem. Que bom, né, que o pessoal está participando, né? Muito bom. Algumas coisas me chamaram a atenção aqui. Quando Flávia fala, por exemplo, que não se pode, né, desassociar o contador de histórias da leitura, eu concordo, com ressalvas. Por quê? Já vou te dizer. É certo que as duas coisas andam paralelamente, né? Principalmente quando se trata de um público de crianças e jovens. Porém, eu acho que falta muita visibilidade para o narrador artista. Porque a gente tem mania de dizer assim, todo mundo é narrador, todo mundo conta histórias. Sim e não. É claro que o homem é um animal, né, social, e nós normalmente narramos a nossa vida. A nossa vida é narrada. Porém, quando você faz da narração uma arte, você passa a ser um artista da palavra, que é diferente. É claro que o escritor também é um artista da palavra escrita, né, ou enfim. Mas são qualidades diferentes, né, são linguagens diferentes. E eu acho que essas duas artes elas estão inseridas em lugares diferentes. O que acontece é que, no guarda-chuva da contação de histórias, entra, atualmente, muita gente, por exemplo, que só conta na escola, para a sua turma.
E aí você diz que você é contador de histórias. Eu já estive nesse lugar. Eu contei muitos anos histórias só para a minha turma. Depois eu comecei a contar para a escola inteira. E aí eu já me preparava mais um bocadinho, já estudava mais a história. Eu quero dizer assim, eu não estou desqualificando ninguém. Eu quero dizer que, se a gente está lutando por uma política pública, a gente tem que saber, em primeiro lugar, da nossa identidade. Quem somos nós? Quem é que está lutando por esse lugar? São os narradores, aquela pessoa que trabalha com a arte, que é a narração artística, ou contação de histórias, como queiram chamar, né? É aquele cara que estuda, que se dedica. E, aliás, uma das palavras mais importantes aqui é estudo, né? Porque eu acho que a formação do contador ela passa muito, claro, pela sua biografia pessoal, né? Pela sua prática, porque ninguém é isso ou aquilo se não pratica. Então, pela sua prática e pelo estudo, que não necessariamente tem que ser um estudo de uma graduação ou uma pós-graduação. Né? Aqui mesmo, em Brasília, as meninas do Pepalantos vivem oferecendo cursos e oficinas e outras coisas mais, porque, quando você quer realmente e ama o que você faz e quer se dedicar àquilo, você quer melhorar, você quer crescer, enfim. Então, o estudo, eu acho que é muito importante, mas não é esse estudo que limita, é o estudo que amplia. Não é o estudo como a lei queria. Só pode ser contador de história quem tiver um curso. Aliás, a lei era muito mal escrita, né, cá para nós, porque que curso é esse? Nem se dizia que tipo de curso era, se era pós-graduação, se não era, enfim. Mas não é isso que eu estou falando. É o estudo mesmo para você mergulhar naquilo que você faz como arte. Então, eu acho que a gente precisa, sim, trazer o livro e principalmente a arte da narração para fora dos muros das escolas, para acabar com essa confusão. Sim. Porque ocupar, como a Rose falou, espaços públicos, praças, museus, rodoviária, o que for, entendeu? As pessoas não sabem o que é um contador de história. As pessoas associam, até hoje, o contador de história somente ao público infantil. Verdade. Por quê? Porque há essa coisa visceral do livro, da leitura e da escola, como se estivesse tudo dentro de um balaio só. É claro que, em algum momento, eles se encontram, não estou falando isso, eles se encontram. Sim. Mas há momentos em que você tem que dizer, opa, a minha identidade é outra. Entendeu? Então, é só isso que eu queria deixar isso, claro. Thelma. A Associação dos Contadores de História Profissionais lá na França chama Associação Profissional dos Artistas Contadores. E o papel deles é justamente esse. Assim, é um movimento que começou na década de 40, mas, recentemente, a pauta deles é recensear, saber quem está trabalhando nisso, e colocar nessa categoria de artista, porque, lá na França, quem trabalha com espetáculo tem uma categorização profissional específica, né? Então, o papel deles é colocar o contador como artista. É interessante esse olhar. E eu acho que tem uma outra coisa, assim, óbvio que eu sei que não dá para separar, mas é óbvio também que a gente, quando fala de oralidade, e aí a gente está falando nesse país diverso, com histórias que não tem registro em língua escrita, as histórias indígenas, as histórias que vieram da África, né, que tornaram-se histórias brasileiras, mas que foram transmitidas durante séculos só pela oralidade. Então, assim, saber também dessa diferença e que isso é uma bagagem importantíssima para esse profissional artista contador, né? Que não necessariamente está associado com o livro, mas que é da fundamental importância. Então, assim, eu não separo porque eu acho que a gente tem a capacidade de unir mais e de trazer mais força se a gente estiver junto. Mas eu sei que o artista contador ele pode independer do livro. A gente tem muitas histórias muito boas que são só de gogó. E tem até assim, gente, o Plano Nacional. Hoje a gente tem uma diretoria de formação, uma diretoria de livro e leitura dentro do Ministério da Cultura e uma secretaria de formação. No Plano Nacional de Livro e Leitura, Literatura, Oralidade, Bibliotecas, existe, e a gente teve no PNAEC, né, que teve o ProLer. Então, tudo isso é uma perspectiva de ser retomado a partir de então, que é um espaço muito incrível para os mediadores de leitura, para os contadores de história, né? Então, esses espaços precisam ser ocupados, e ocupados com seriedade,
Boa tarde, boa noite, bom dia, né? dia. Começa com bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está aí do outro lado, né, assistindo. Essa roda tão interessante, que é falar de políticas públicas para o contador de histórias, com essas mulheres maravilhosas que estão aqui, Alessandra Roscoe, Flávia Ribas e Cici Faveri. Então, como contadora de histórias, eu tenho essa preocupação e eu comungo muito dessa fala da Alessandra Roscoe, quando ela fala que a gente tem que ocupar. Porque, na verdade, a gente quer uma política pública para dar vez e voz ao contador de histórias, né? Então, o que é políticas públicas? São as ações governamentais que fazem para dar direito às pessoas, né? Direito a leis. Então, é isso que a gente tem que se preocupar em relação a políticas públicas. E o objetivo é justamente garantir para que as pessoas gozem dessas leis, né? Dessas leis. Então, a gente está falando de espaços que a gente precisa ocupar. Mas eu quero ir um pouquinho lá atrás, nas falas de vocês, quando a gente fala nessa questão da lei que começou a ser articulada e, de repente, parou-se porque teve uma explosão de convergências, né? de divergências, aliás, desculpa, de divergências, e que não estava garantindo aquele contador de histórias, que é o contador de histórias nato. É o meu pai que contava histórias para mim, é o avô de alguém que contava histórias, né, para aquela criança. É a dona Raimundinha, como diz a Rose, que contava histórias para a Rose. Olha só que coisa linda a nossa língua, né? As pessoas que ela não chama, cita também. Ela não chama Raimundinha, é Raimundinha. E quando a gente participa da oficina de poesia da Thelma, e quando a gente escuta a história que a Rose fala da dona Raimundinha, a gente já vê o nome dela como uma poesia, né? Raimundinha. E as pessoas que ela cita também. Então, quem sou eu e quem somos nós para dizer quem é o contador de histórias, né? Que formação é essa? E eu até vou falar de uma formação também, mas eu já falo de uma formação na mesma linha da Thelma Braga. Quem sou eu para falar de uma formação dessas pessoas que estão aí? A Ângela traz no trabalho dela de doutorado pessoas da cidade onde ela fez a pesquisa, que é Pirinópolis, aqui no Goiás, e está aí o livro da Ângela, né? A Flávia trouxe aqui para deixar registrado, e esse livro está muito bom, quem ainda não teve oportunidade, né, de ver, o contador que não teve oportunidade, procure. Quem somos nós? E ela fala nessa pesquisa dela de 3 pessoas que fazem parte da pesquisa, que são pessoas da comunidade, pessoas idosas, pessoas com poucos estudos ou sem nenhum estudo, né, que está ali contando as histórias e que são exímios contadores de histórias. Então, quem sou eu para falar dessa formação? E quem somos nós? Aí me preocupa muito também quando a gente fala em pessoas que vão nos representar, né? Essa questão de instituto, associação, quem são essas pessoas que vão nos apresentar? Então, é muito complicado. Eu confio mais numa questão de fórum. Eu acho que a gente pode estar trabalhando, um fórum, e aí eu trago uma proposta, né? Porque a gente está pensando aqui. O que a gente pode fazer? Além de estar participando, participando. É participando que a gente vai começar a fazer alguma coisa. A Alessandra tem toda a razão quando ela coloca e cobra e fala que ficou chateada, e me coloco nesse baú dos chateamentos, que ela deve estar chateada comigo também. E temos que estar lá a todo momento. E eu sinto muito isso. Tanto que hoje eu faço parte de um Conselho Regional de Cultura de Taguatinga, depois de tanto pedir e falar que o contador de histórias tem que estar presente nesses lugares. Porque todas as vezes que a gente ia participar de alguma coisa, não tinha o contador de histórias. Ninguém falava. Não se citava o contador de histórias. Eu falei, não, gente, ninguém participa, eu estou dentro, vou participar. E continuo pedindo para que as pessoas venham fazer parte dos conselhos regionais de cultura, porque ali a gente vai discutir
cultura pública para... aliás, políticas públicas para a cultura, né? Para a cultura. Hoje, não só eu, como contadora de histórias, faço parte do Conselho Regional de Cultura, mas no Guará a gente tem o Edson, que também é contador de histórias e faz parte do Conselho Regional de Cultura. Ele começou a participar nessa última eleição. E a gente está com as inscrições abertas, né, para novos conselheiros de cultura de algumas regiões administrativas e que a gente pode entrar lá no site da Secretaria de Cultura e poder ver quais são essas RAs que estão com as suas vagas abertas e que vão ter eleições agora. Mas a minha proposta é que a gente faça um fórum, para fortalecer as ações coletivas do contador de histórias, dos contadores de histórias, agregar e propor debates sobre o papel do contador de histórias no contexto social, realizar formações e informações. Formações essas que a Thelma Braga colocou aqui antes, que são formações para ampliar, né, e não para limitar. Formações e informações para contribuir com a criação das políticas públicas voltadas para os contadores de histórias, além de fortalecer as ações nos espaços de leitura da capital, principalmente nas bibliotecas. A gente tem várias bibliotecas públicas e demonstrativas, que também são públicas, né? E que a gente está deixando esses espaços ociosos, além dos espaços que a Rose já colocou aqui, que são os espaços de praças, né? De jardins, de um coreto, né, de um parque. E é isso. Essa é a minha proposta, que a gente venha montar um fórum. A gente começou com a discussão das políticas públicas o ano passado, que não rendeu muito. Hoje a gente está com a discussão um pouquinho mais avançada. E que os próximos festivais, esse fórum já esteja formado, a discussão já esteja acontecendo e que a gente esteja lá participando. A Alessandra já passou para a gente o link, que a gente vai nos inscrever, vamos compartilhar também nos grupos, e aí a gente tem que tomar pé disso, e está lá. Você tem toda a razão. E é isso que a gente tem que partir daqui agora, né? Pelo menos quem está aqui, os contadores que estão aqui, né? Que comece por aqui agora. Antes que a inteligência artificial roube as nossas vozes. E fale. ChatGPT, eu quero uma história para contar numa escola para crianças que estão precisando comer beterraba. Exatamente. E a gente está vivendo esse momento, né? Sim. E precisamos também ter ciência disso, né? É um momento importante até para essa humanização, né, das histórias também, né? É um momento, é algo que a gente tem no horizonte muito próximo, que a gente precisa, já está, e de ser tomado. Né? O que eu digo que está num horizonte muito próximo, mas tem profissões que vão deixar de existir. Algumas já deixaram, os dubladores estão em pânico. Sim. Né? E hoje a inteligência artificial faz isso. Uhum. Né? Então, a gente precisa também... Eu acho que a gente precisa se apropriar, é também uma ferramenta, né? Mas a gente tem que brigar pelos nossos espaços. E o lugar de brigar pelo espaço é dentro da construção das políticas públicas. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer a participação de todos, todas e todes. Quero saber se vocês querem falar mais alguma coisa ou, ao menos, também colocar suas redes sociais à disposição, né? E eu acho que a gente tem que começar com isso mesmo, começar a se mobilizar, começar a se revalorizar, a saber do valor de tudo que envolve a contação de histórias, a narração, a oralidade, a leitura, o livro, os espaços alternativos também, né? Porque não é só na biblioteca, não é só na escola, né? E que tudo isso possa, então, surgir, né, como um espaço, um momento, um encontro da gente estar cada vez mais se encontrando, valorizando, crescendo, conhecendo, como a Thelma falou, ampliando, né? Cada vez mais expandindo todas essas possibilidades.
A única coisa que eu quero fazer é agradecer por esse convite, né? Porque eu estou aqui cercada de pessoas que eu admiro, em quem eu me espelho, né? Em quem eu falo assim, olha, estão no meu horizonte, é o que eu quero, são pessoas que me inspiram na literatura e na contação de histórias. Então, queria agradecer demais, assim, me sentindo muito honrada, muito pequenininha, assim, muito aprendiz nesse mundo, e que bom que eu estou em boas companhias. É muito bom olhar para o horizonte e enxergar a experiência de vocês e poder falar assim, eu dou conta, eu acho que vou tentar. Legal. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Flávia, obrigada, Cici, todos vocês, Pae Palantos, que permite que a gente fale de políticas públicas, né, tão importante. Vamos, sim, ocupar as conferências, os conselhos regionais, os seminários para discutir Plano Nacional de Cultura. Os espaços, as praças, as combis, os carros. Quisera eu ter um fusquinha, né? Eu tenho uma vontade de ter uma Kombi para poder. Só que aí eu não dirigi em estrada, então a Kombi ia ter que ter a Kombi e o motorista, né? Então, mas tenho muita vontade de sair espalhando, né, e ocupando esses espaços. A gente tem exemplos maravilhosos em Brasília. Eu fui muito atrás do Liga Tripa, né, que ocupavam o Concerto Cabeças, que começou descendo um piano da Odete, né, de cima do prédio, para poder tocar embaixo em plena ditadura. Então, se a gente tem as dificuldades, a gente precisa romper com elas. E meu agradecimento eu vou ler um trechinho do livro da Yolanda Reyes, né? A Substância Oculta dos Contos, as vozes e narrativas que nos constituem, para encerrar, porque eu acho que a gente está falando de oralidade. Eu vou trazer a Yolanda Reyes, que todo mundo adora, maravilhosa. Que todos os sotaques cheguem às crianças. Trago em minha voz as vozes dos outros, os sotaques que circulam por meu sangue e o registro do lugar de onde venho, o que sou, o que não sou, o que cantei e o que dancei, sem nunca perder o rebolado. O sabor das comidas e a cor das paisagens, a fusão da história e da geografia, as aulas de gramática, o que nunca me disseram, os costumes e os jogos, as palavras proibidas. A cartilha do primeiro ano primário, as avós, o país, os sobrenomes e os nomes dos vivos e dos mortos. Essa língua que herdei e que inauguro a cada dia é patrimônio comum e território pessoal. Esta língua que reinvento e que me reinventa, a que enlaça os que estão aos que já se foram, a que estava antes e estará depois de mim. Maravilha.